E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física, né? Mas hoje eu queria fazer mais um intervalinho daqueles que eu às vezes faço para falar um pouquinho sobre ética, comportamento profissional, carreira, essas coisas todas. Faz tempo que eu não faço isso, né? Eu queria falar só um pouquinho, falar rapidinho. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre liderança, dar uns conselhos, dar alguma orientação sobre liderança. É um assunto importante. Tanto é que na internet, se você for fazer pesquisa, você vai achar textos abundantes, listas de qualidades de bons líderes, listas de defeitos dos líderes, listas, você vai achar artigos, vai achar tudo, Por quê? Porque o cargo de liderança é uma coisa que acaba vindo cair no colo da gente. Você, quando começa a sua carreira profissional, começa dando aula só, né? Você é peixe pequeno. Depois logo você se desenvolve na carreira. Se você se desenvolver bem, desempenhar bem as suas funções, bem articuladinho, acaba vindo um convite para você liderar o horário, liderar a sua equipe, liderar o departamento onde você trabalha. Aparece sempre essas chances e você tem que avaliar com cuidado isso. E por que eu falo avaliar com cuidado? Porque avaliar é sempre importante, porque, olha, eu vou dizer, tem gente que não quer ser líder não, viu? De jeito nenhum. Eu já tive experiências assim, convidando pessoas para serem líderes e o camarada não quer. Corre do cargo de liderança como o diabo da cruz. Tem cara que não quer se responsabilizar pelo trabalho dos outros, não quer se responsabilizar por atender pai, essas coisas todas. Não quer. Um terço, eu diria. 30% das pessoas não quer. A minha experiência, eu chutaria esse número, 1/3. 2/3 ainda querem, 2/3 ainda querem. E há razões boas para se assumir um cargo de liderança. A primeira razão é a razão econômica, né? O cargo de professor é um cargo sempre muito mal remunerado. Se você for dar aula a vida inteira, você vai ficar ganhando sempre muito mal. Isso dificulta seus projetos de viagem, seus projetos de família, né? Ganhando sempre muito mal. E fica mais difícil. Quando você assume um cargo de liderança, você ganha sempre um pouco melhor, evolui na remuneração, isso é sempre bom. Não dá para negar esse tipo de coisa. Mas tem uma outra função importante também, que é o seguinte: quando você é só professor, você é só um executor, você executa aquilo que já está organizado, que já está planejado, que já está previsto. Você só executa. E quando você tem um cargo de liderança, não, você tem chance de planejar, de desenvolver um pequeno projeto, de implantar um novo sistema de avaliação, de implantar uma nova metodologia, de implantar uma nova modalidade dentro da academia onde você está trabalhando. Isso é muito legal, isso é muito interessante. Você se enriquece profissionalmente, você se satisfaz, né? Você se realiza profissionalmente. É importante também, sabe? Só dar aula, 10, 15, 20 anos fazendo isso, você vai olhar para trás, mas o que eu fiz? Além de dar aula, ajudar os meus alunos, ok, mas o que eu fiz a mais disso? Para você fazer algo a mais, você tem que ter um poder de decisão que só os cargos de liderança trazem para você, em vários níveis, mas são todos cargos de liderança, de um jeito ou de outro são. Então você precisa fazer uma avaliação a respeito disso, uma avaliação detida a respeito disso. Agora, quando você assume um cargo de liderança, você implicitamente está aceitando algumas situações que vão ser típicas de quem é líder. Eu selecionei 5 coisas aqui que eu acho importantes, eu queria falar a respeito delas, um pouquinho delas. A primeira coisa é que entender que liderança tem um status próprio, viu? Você era professor, tinha os seus colegas, virou líder, você tem um status, está acima dos seus colegas agora, você está acima, e está abaixo dos donos. É um status que é teu, só. Isso leva a um sentimento meio de solidão, às vezes, você está só. Você não tem muitas vezes com quem conversar, com quem se confidenciar, com quem tricotar
nem com os seus subalternos, porque tem coisas que você não pode abrir para eles, são coisas que ainda estão sendo planejadas, são coisas que ainda estão sendo organizadas pela direção da empresa, e você não tem coisas dos seus comandados para falar com o dono da empresa, porque você vai antecipar coisas importantes, você vai prejudicar os seus colegas, você tem que guardar para si. Você tem que ter essa têmpera de guardar as coisas para si, não tem jeito, né? Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa, você tem que estar sabendo que você vai ter que ser muito consistente. Quando eu falo consistente, eu falo de pontualidade e de assiduidade. Veja, o coordenador não precisa ser uma sumidade de inteligência, não precisa ser um indivíduo muito experiente, não precisa ser nada disso. Agora, tem que ser um cara consistente, tem que ser assíduo, né, e pontual. Você não vai ter como falar com os seus comandados sobre assiduidade e pontualidade se você não der o exemplo. Então, se você não tem condição de ser assíduo e pontual, se você não tem condição de ser consistente, fica complicado. Fica complicado. Você tem que pensar nisso. Outra coisa é que você vai ter que manter uma certa equidistância dos seus liderados. Quando você é professor, você está lá dando aula, sempre tem um amigo que é mais amigo, que é mais próximo, você está sempre com ele, trocando ideia, né, falando. Sei lá, pode acontecer uma coisa dessa. Na hora que você vira coordenador, você tem que manter uma certa distância dele agora, porque os outros vão começar a achar estranho, vão começar a achar que ele é puxa-saco, que você está dando prerrogativas em segredo para ele, por ele ser teu amigo, não sei o quê. Isso pode minar o clima de liderança que você tem que desenvolver. Você tem que desenvolver um clima de liderança que seja saudável, produtivo, equitativo. Então você precisa disso. Não tem como você ficar muito amiguinho dele mais. Ele tem que entender. Você pode até ter uma conversa com ele, mas ele tem que entender isso. Você tem um status próprio agora, você está equidistante de todos. Nós temos ainda a nossa amizade fora daqui, mas dentro do ambiente de trabalho, você tem que manter uma certa equidistância, né? Ele não pode parecer... Você não pode passar a ideia de que o seu amigo mais próximo está sendo favorecido de alguma forma. Isso vai te prejudicar muito, prejudicar você e prejudicar ele, né? Então você precisa pensar nisso. A quarta coisa que eu costumo dizer são critérios claros e justos. Critério para tomar as principais decisões. Mas critério de quê? Decisão sobre o quê? Decisão sobre um monte de coisas, decisões sobre a avaliação que você vai fazer com relação a eles, critério sobre quem pode ser dispensado do trabalho, o que dá causa à dispensa do trabalho, doença de familiar, familiar direto, familiar não direto, né? Critério de rodízio, se no sábado, por exemplo, a natação tem 5, 6 professores, eles vão fazer um rodízio no sábado. Vamos criar um rodízio, então 2 professores vão estar aqui todo sábado para atender as pessoas, vamos criar um rodízio, fixar o rodízio com uma certa antecedência, para não ter briga, não pode mexer nisso, cada um cumpre o rodízio. Então você tem que ter esses critérios. Participação de eventos, vai ter um festival. Quem dos professores vai junto comigo acompanhar os alunos no festival, lá no Clube Pinheiros, ou lá na outra academia? Quem são os professores que vão comigo? Dessa vez vai fulano e ciclano, na outra vez vão fazer um rodízio. Então você tem que ter esses critérios de administração do seu dia a dia que sejam claros e justos. Para isso é interessante, na hora de você estabelecer os critérios, conversar com a sua equipe. Gente, eu estou pensando em fazer isso, eu queria ser justo, não queria prejudicar ninguém, não queria ser injusto. Vocês não são iguais entre si. Tem gente que é casada, tem gente que é solteira, tem gente que mora perto, tem gente que mora longe, tem gente que está ainda acabando o estudo, sei lá, tem gente que já... Tem gente que não tem outro emprego, tem gente que tem mais 2 ou 3 empregos. Cada um é um, mas eu quero ser justo de modo a que as coisas sejam justas, entendeu? E eu queria que a coisa
que a coisa andasse assim. O que vocês acham? Aí você discute um pouquinho com eles, ouve a opinião de todos e define, ó, nosso critério vai ser esse. Quanto mais claro e mais justo for, melhor para você. Todo mundo sabe como você age, você é uma pessoa clara, assertiva, justa. Isso são excelentes características para um líder. Excelentes. E a última coisa, a quinta coisa, você não pode ter medo de falar com pai e mãe. Não pode. Você tem que estar seguro do trabalho que está sendo desenvolvido, você tem que estar seguro de quem você tem lá na piscina, ou seja lá qual for o seu departamento, que as pessoas que estão lá são competentes, que estão fazendo a coisa andar da melhor forma possível e que você tem condição de conversar com o pai, falar, o pai que foi lá para fazer, sei lá, uma eventual reclamação ou uma observação, foi lá falar sobre características especiais do filho dele, que tem síndrome de déficit de atenção e tal. Você tem que ter essa confiança, competência suficiente para falar com o pai de igual para igual, que nós vamos fazer todo o possível, a empresa age dessa forma, em casos como o seu nós vamos fazer dessa maneira, da melhor forma, o senhor fica tranquilo, vou orientar a minha equipe a respeito disso. Quer dizer, esse approach junto aos pais é fundamental, fundamental. O aluno adulto é o aluno adulto, ele mesmo se defende, ele mesmo conversa, qualquer problema, qualquer reivindicação que ele tiver, ele fala direto com o professor, alguma coisa do gênero, não pode te procurar se te achar. Mas os alunos criança não, os pais quando vão nas academias, quando vão nas empresas assim, gostam de falar com o líder, né? Porque às vezes o pai tem criança em 2 horários diferentes, às vezes o pai tem filhos em 2 modalidades diferentes, enfim. Então é importante que você tenha esse approach junto aos pais. Então essas são as coisas que eu acho que um gerente precisa ter, né? Saber que ele tem status próprio, né? Saber que ele tem que ser um profissional consistente, desenvolver uma equidistância entre os seus liderados, né? Desenvolver essa aqui, ter critérios claros e saber se relacionar com os pais, Eu acho que essas 5 características, pelo menos, você tem que estar disposto a desenvolver, mesmo que você não seja craque em todas elas, mas você tem que estar disposto a desenvolver, a pôr elas em prática, para você virar um bom líder e aí conseguir atingir aquilo que eu disse, um pouco de melhora salarial e a capacidade de implantar novos projetos. Eu acho muito interessante que a gente faça isso. Eu, sendo líder, sendo coordenador e gerente, eu consegui fazer a implantação de novos projetos que eu achava interessante. Não consegui de tudo que eu queria, não consegui, me frustrei algumas vezes, mas consegui umas coisas muito interessantes na minha vida profissional, das quais eu me orgulho muito. E os cargos de liderança levam a um desgaste muito grande, levam mesmo, mas te possibilitam fazer coisas que só como professor você não consegue não. Tá bom? Era mais essa dica, coisa de gente velha como eu, né? Coisa de professor antigo como eu, gosto de dar essas dicas. Isso foi o que da minha vida profissional eu consegui depreender e queria passar isso para vocês. Próximo vídeo, voltamos à natação, fiquem tranquilos, tá bom? Se vocês gostaram, deixa um like aqui, por favor. Ative o sininho para vocês receberem sempre vídeos novos, quando a gente subir vídeos novos. Divulguem o nosso canal, mostrem os vídeos, né? Passem o link dos nossos vídeos para os seus amigos verem. Divulguem o nosso canal continua crescendo. Eu estou muito feliz com isso, divulguem. E fiquem sempre com a gente, tá bom? Tchau!